Eu me tornei um Zombie-Wolf. Capítulo 406. Mensageiro de Maston. 2. Um homem baixo, de constituição mediana, pele morena e olhos cansados estava sentado na frente de Ashton. Seus lábios cobriam a maior parte da parte inferior de seu rosto, o que não combinava com suas orelhas grandes e mandíbula esculpida. Ele tinha cabelo preto encaracolado tingido com raízes escarlates e usava óculos redondos grossos. Olá. Sou Chitaur, e você possivelmente não ouviu falar de mim. Mas ouvi muito sobre você do vice-presidente. Chitaur disse enquanto estendia a mão para Ashton. Ashton apertou sua mão e imediatamente voltou ao assunto. Você tinha alguma informação para mim? É. Só um momento. Chitaur começou a vasculhar sua mochila e, depois de alguns minutos, ressurgiu com um envelope. Você vai entender tudo quando ler a carta, mas o essencial é: Panton está vindo para cá. Assim que a mãe de Ela ouviu o nome de Panton, seu rosto perdeu as cores. Enquanto ela apenas ficou sentada, ainda processando a notícia. Chitaur queria dizer muito mais, mas a expressão de Ashton o deixou quieto. Ashton ficou um pouco irritado com ele porque ele revelou tal informação na frente dos clientes cuja vida estava em jogo aqui. Como alguém enviado por Maston poderia agir de forma tão descuidada? A última vez que eu vi, foi impossível reunir qualquer informação sobre ele. Então eu me pergunto como Maston conseguiu informações tão cruciais. Ashton tentou aliviar a situação. Não quero ofendê-lo, mas você quase faz parecer que ele mesmo informou sobre isso. Isso é exatamente o que ele fez. Chitaur respondeu. A carta em suas mãos nos foi enviada pelo próprio Panton. A carranca no rosto de Ashton era mais profunda do que a trincheira de Mariana quando ele leu o que estava escrito no envelope. Para o Sr. Reaper, Ashton Fenrir. Do fantasma, ó. O bastardo sabe seu nome verdadeiro. Interessante, suas intenções são tão brilhantes quanto o dia. O filho da puta quer me provocar. Ou o fantasma era um tolo ou estava confiante em suas habilidades. Ashton não conseguia decidir o que era. Mas ele abriu a carta e as surpresas continuaram chegando. Era uma carta manuscrita de 4 páginas. O conteúdo da primeira página era direto. Era um desafio aberto que ele, o fantasma, marcharia para a mansão, sequestraria-o e ninguém seria capaz de detê-lo. O que chamou a atenção de Ashton foi que a carta era interessada a ele. Não a associação mercenária, não Maston, mas ele. O fantasma estava zombando dele abertamente, mas, ao mesmo tempo, também o elogiava. Na carta, o fantasma mencionou como não tinha a intenção de se envolver entre ela e os Metal Sharks, pois simplesmente não estava interessado na recompensa. No entanto, ao ouvir sobre Ashton, ele mudou de ideia. Em nenhum momento o fantasma disse que estava lá por ela. A única pessoa que ele queria conhecer era Ashton e empurrá-lo até o limite antes de assimilá-lo a um de seus incontáveis eus. Ah, e antes que você pense que estou blefando, leia a carta inteira. A carta dizia: eu lhe asseguro, você não ficará desapontado. O que diabos é isso? Ashton pensou que sua resistência ao choque era alta o suficiente para ele nunca mais ser surpreendido. Mas ele estava errado, terrivelmente errado. Tanto que não teve vontade de ler a carta em voz alta. As páginas restantes da carta continham informações sobre ele que ninguém no espaço deveria saber. Ao ler a carta, parecia que ele estava lendo sua biografia. Ashton Fenrir, nascido e criado na prisão. Você se separou de seus pais aos 5 anos, anos da Terra. Então se transformou e se tornou um assassino de sangue frio por sua amante. Mal sabia ela que estava afiando uma lâmina e sua apunhalaria pelas costas. Meses se passaram e você lentamente se tornou poderoso e fez fortes conexões. Uma vez preparado, você denunciou a autoridade de sua amante sobre você e começou a servir o rei. O tempo todo trabalhando como mercenário ao lado. Seus poderes logo ultrapassaram os limites colocados na Terra e se tornaram mais fortes ao reunir aliados. Então você começou a estabelecer sua propriedade, um pequeno lugar chamado Livan. Nome bonito, a propósito. No entanto, mesmo isso não foi suficiente para você. Depois enfim, seu ódio por seus
criadores era imenso. Você lutou e venceu uma guerra contra sua suposta amante, protegeu sua região de um surto de gás de corporificação, travou uma batalha contra espécies alienígenas avançadas e venceu. Então decidiu explorar o espaço e acabou no planeta Euforia. Deixou o local após capturar com sucesso o quarto assento e se tornou um mercenário. Você tem algumas conquistas em uma idade tão jovem. É por isso que vou fazer de você uma parte de mim. Será uma pena ver um tesouro como você ser desperdiçado. Isso é o suficiente por agora, e vou contar você mais sobre você quando nos encontrarmos. Até então, tente não morrer, Babiashi. Tchau. O fato de seu inimigo saber mais sobre ele do que qualquer outra pessoa no espaço deixou Ashton um pouco desconfortável. Mas também solidificou algo. A carta mencionava um apelido carinhoso que apenas seu pai costumava chamá-lo. Ash é um nome de animal de estimação comum. Eu não deveria pensar em coisas tão pequenas. Ashton balançou a cabeça e queimou a carta até virar uma batata frita. O fogo dentro dela estava queimando mais ferozmente do que nunca. Celeste? Sim, mestre. A feiticeira respondeu de dentro de sua sombra. Fique com ela. Você vai ser meus olhos e ouvidos ao redor dela. Você sabe o que quero dizer, certo? Sim, mestre. Celeste respondeu enquanto se fundia com a sombra de ela. Depois que isso foi resolvido, Ashton se virou para Chitaur. Isso é tudo? Eu penso que sim. Chitaur respondeu, foi um prazer conhecê-lo, Sr. Reaper. Se não se importa, vou me despedir. Temo que não posso deixar você ir. Ashton sorriu enquanto se levantava. O que você quer dizer? Chitaur sorriu nervosamente. Vai ser uma pena deixar o inimigo sair, não é? Assim que essas palavras saíram da boca de Ashton, ele sacou Balmond e decepou a cabeça de Chitaur bem na frente de Eoli e sua mãe. O corpo sem cabeça de Chitaur caiu no chão, manchando-o com seu sangue. Ao mesmo tempo, sua cabeça rolou e acabou aos pés de Ashton. O que você fez? A mãe de Ela gritou enquanto abraçava a filha. Que? A cabeça decepada riu ao testemunhar o choque nos rostos das mulheres. Você é mais esperto do que parece, Ashton. Que divertido. Eu me tornei um Zombie-Wolf. Capítulo 407. Exército de Ashton. A cabeça falou. A mãe de Ela gritou, como algo assim é possível. Até Ashton ficou um pouco surpreso. Embora esperasse que algo acontecesse, a situação à sua frente era diferente de tudo o que esperava. Ao ler a carta, Ashton usou detecção em Chitaur. Era uma rotina para Ashton usar detecção em qualquer pessoa que encontrasse. No entanto, ele não esperava ver algo estranho, mas viu. Chitaur não tinha nome, e um ícone piscando podia ser visto no lugar de seu nome que dizia menor nenhum. Naquele momento, Ashton sabia que algo estava errado com Chitaur. O homem não era o que dizia ser. Mas essa suspeita por si só não foi suficiente para Ashton matar o homem no local. Cala a boca, mulher. Deixe os homens conversarem. A cabeça latiu antes de se virar animadamente para Ashton. Agora, onde eu estava? Oh, sim, Ashton. Como você sabia que algo estava errado? Diga-me. Fiz questão de não deixar pedra sobre pedra quando tomou a forma do mensageiro. 3 golpes. Isso é o que Ashton estava esperando. Ele o derrubaria se encontrasse 3 coisas erradas sobre Chitaur. Ele já conseguiu e agora só precisava encontrar mais 2 detalhes suspeitos sobre a pessoa. O segundo golpe veio na forma das expressões de Chitaur. Enquanto Ashton examinava a carta, ele não pôde deixar de notar como Chitaur estava lendo seu rosto. Era quase como se ele mesmo tivesse escrito a carta e estivesse avaliando a resposta de Ashton e tirando alguma satisfação da expressão de pânico de Ashton. O terceiro e último ataque foi falha de Chitaur em produzir a senha necessária. Como de costume, Maston e os mercenários definiram senhas para vários cenários. O compartilhamento de informações era um desses cenários em que uma senha era necessária. Foi por isso que Ashton perguntou a Chitaur se havia algo mais que ele tinha a dizer.
Ashton sabia que era hora de derrubar o mensageiro quando ele não conseguiu produzir uma senha. Mesmo que estivesse errado, a associação não o culparia porque o mensageiro não conseguiu fornecer uma senha, o que foi mais do que suficiente para ela agir da maneira que agiu. Vamos apenas dizer que você é um tolo. Ashton levantou a cabeça decepada e sussurrou: o que você esperava? Você vai entrar na cova do leão e depois sair sem nenhum dano. De repente, o mensageiro começou a rir e disse: você é esperto. É bom. Excelente. Vai ser divertido jogar com você. Mas devo ir agora e te encontrarei em breve. Essa é a minha palavra, Ashton. Dito isso, o corpo, junto com a cabeça decepada, virou pó, sem deixar rastros. Toda a cena deixou ela e sua mãe em estado de choque. O fantasma. Ele estava bem diante deles, e ninguém poderia reconhecê-lo. Depois de todas as medidas de segurança que tomaram, ele conseguiu invadir a propriedade e fazer de bobo todo mundo. Se não fosse pelo raciocínio rápido de Ashton, quem sabe o que poderia ter acontecido? Ela poderia ter sido morta ou, pior, sequestrada sob falso pretexto. Obrigado por nos ajudar, Sr. Reaper. Ela finalmente disse algo, e eu não sei mais o que devo dizer. Você não precisa dizer nada. Ashton murmurou, tentando fingir que estava tudo bem quando ele próprio estava um pouco abalado. A culpa é nossa por não sermos capazes de reconhecê-lo primeiro. Ele continuou: dito isso, precisamos aumentar a segurança agora. Por favor, fique em casa até que eu tenha certeza de que algo assim não aconteça novamente. Ela sentiu e Ashton deixou a mansão depois de garantir que Panton não estava escondido entre os funcionários. Em vez de voltar para a oficina, ele se dirigiu para o campo de treinamento onde os guardas estavam sendo treinados. O que você está planejando a seguir? Eu não posso fazer isso sozinho. Minha convocação pode ser forte, mas não posso revelar essa força ainda. Caso contrário, Panton pode ficar cauteloso. Seu excesso de confiança é a maior arma que posso usar contra ele. Assim como fiz lá dentro, não quero perder essa vantagem ainda. Então você está tentando dizer, já que ele não tem medo dos guardas ou dos mercenários, você vai usá-los e atrair Panton para pensar que reforçou a segurança de Ela. Mas quando ele atacar, você usará a convocação para se livrar dele. Exatamente. Mas não acho que Panton usará seu corpo principal para nos atacar. Pelo menos não no início. Ele provavelmente usará outro clone ou qualquer que seja essa habilidade estranha para reunir informações e atacar apenas quando tiver certeza de sua vitória. Você com certeza sabe muito sobre ele logo após uma reunião. Chame isso de palpite. Seus palpites estão sempre corretos. Bem, na maioria das vezes. Assim que Ashton chegou ao campo de treinamento improvisado, os guardas imediatamente notaram. Em instantes, cerca de 70 guardas o cercaram. Todos queriam saber por que ele estava ali, mas nenhum deles estava preparado para a resposta que receberam. Alguns de vocês queriam se juntar a mim, Ashton murmurou. Você ainda quer isso? Os guardas se entreolharam, sem saber como responder. Mas um após o outro, eles assentiram. Todos eles queriam seguir Ashton e chegar ao ponto em que pudessem desafiá-lo. Tudo bem, mas eu não vou pegar todos vocês cegamente como o resto dos mercenários fizeram. Ashton declarou: você deve provar para mim que vale meu tempo. Como fazemos isso? Um dos guardas perguntou. É bem simples. Ashton disse pensativamente: você está disposto a morrer por mim? O que? Eu perguntei. Você está disposto a desistir de sua vida por mim? Se sim, então vamos para o próximo teste. Ou então, você pode voltar a treinar como antes. Você tem 1 minuto para decidir. A multidão começou a sussurrar entre si. Os guardas não esperavam que Ashton os levasse como aprendizes como o resto dos mercenários faziam. Mas eles não esperavam que Ashton pedisse que desistissem de suas vidas, e era algo em que não haviam pensado. 1 minuto se passou e cerca de metade dos guardas saiu. Embora eles quisessem se aproximar de Ashton e aprender mais com ele, eles amavam mais suas vidas. Ashton olhou para os que sobraram e sorriu. Agora que eliminamos os covardes,
Vamos começar os testes. Eu me tornei um Zombie-Wolf. Capítulo 408. O Exército de Ashton. 2. O primeiro teste que Ashton tinha em mente era simples. Os guardas só tinham que ficar parados, só isso. Ele vai disparar 3 tiros contra eles. Se eles conseguirem não se mover ou recuar, passarão no teste e seguirão para o próximo e último teste. No entanto, Ashton esqueceu de mencionar uma pequena coisa. Ele não sabia como usar uma arma. Tem que ser uma forma de testar a força de vontade. Um guarda pensou enquanto estava na frente de Ashton. Ele não vai me bater. Então, desde que eu não me mova, vou me qualificar para a próxima rodada e talvez receber uma recomendação para me tornar um mercenário. Uma recomendação. Essa foi a segunda razão pela qual os guardas estavam tão empenhados em se juntar à facção de Ashton. Eles não trataram os mercenários com respeito desde o início por causa da porcaria que os consortes de Ela costumavam encher seus ouvidos. Mas depois de conhecer mais sobre os mercenários, os guardas não podiam mais ignorar a oportunidade. Uma recomendação de um mercenário de alto escalão da Torre Kernel poderia tornar suas vidas 10 vezes melhores. Além disso, quando os guardas souberam que o vice-presidente da associação escolheu a dedo a equipe de mercenários que os liderava, eles decidiram fazer tudo e qualquer coisa para entrar nos bons livros dos mercenários. Dito isto, já que Ashton era o mais forte entre os mercenários, era óbvio que ele tinha que ser o mais bem classificado entre eles. Portanto, sua recomendação valia naturalmente mais do que o resto deles, e é por isso que eles queriam se juntar à sua facção. A rejeição contínua de Ashton apenas acrescentou combustível ao desejo deles. Os guardas pensaram que a única razão pela qual Ashton não estava interessado em estabelecer uma facção era que ele estava bem ciente do valor de sua recomendação. Infelizmente, os guardas não poderiam estar mais errados, mesmo que tentassem. Ashton não era apenas um novo participante no mundo dos mercenários, mas também não tinha autoridade para distribuir recomendações, pois era uma facilidade dada aos mercenários quando atingiam o nível 4. Por outro lado, Ashton ainda estava preso no posto 2, pois não havia concluído um único trabalho até agora. Como os guardas não expressaram seus desejos, Ashton não sabia por que eles estavam prontos para morrer se isso significava que eles poderiam estar perto dele. Ei, você! Ashton chamou um dos guardas. Você aprendeu a disparar essas coisas, certo? Você deve ser a pessoa mais burra aqui. Ninguém em sã consciência gostaria de se juntar a você agora. Sim, acabamos de aprender ontem. O guarda respondeu, quero dizer, não é como se não pudéssemos atirar antes, mas ontem aprendemos a mirar. Retiro o que eu disse. Todos vocês são igualmente burros. Verdadeiramente uma combinação feita no céu. Ashton tirou as palavras de Astaroth de sua cabeça e pegou a pistola de plasma. Teoricamente, usar uma arma era o mesmo que usar uma besta. Já que ele tinha experiência com o último, deveria estar bem. Esperançosamente. Nenhum dos guardas disse uma palavra e observou, e eles não achavam que era seu papel intervir em um teste. Em contraste, o guarda que bravamente se ofereceu para ser o primeiro candidato estava com muito medo de falar. Inicialmente, ele presumiu que Ashton estava tentando assustá-los, mas agora não tinha tanta certeza disso. Aqueles que possuem habilidades de cura ficam de prontidão. Seu amigo aqui pode acabar precisando. Ashton murmurou antes de puxar o gatilho. A bala passou zunindo pela orelha esquerda do guarda e atingiu a árvore atrás. Foi por pouco, tanto que parecia que Ashton era um atirador de elite disparando tiros de advertência. Talvez ele realmente estivesse tentando nos assustar. Assim que o guarda pensou nisso, Ashton deu outro tiro. Mas desta vez, o guarda não teve tanta sorte, pois a bala de plasma atingiu diretamente no ombro. O guarda caiu de joelhos, gemendo de dor. Um buraco considerável podia ser visto entre as omoplatas. Todos estavam processando o que acabara de acontecer ali. Ashton bateu intencionalmente no pobre rapaz ou foi realmente um erro? O que diabos você está olhando? Ashton gritou para os curandeiros. Vocês têm um trabalho a fazer, não é? É sim.
Os curandeiros responderam e imediatamente levaram o homem para a enfermaria após fazer os primeiros socorros. Tudo bem então, quem é o próximo? Ashton perguntou enquanto brincava com a pistola. Parecia que os guardas não estavam mais tão entusiasmados quanto antes. Depois de testemunhar o que Ashton fez, a maioria deles não queria mais sua recomendação. Em questão de segundos, a multidão havia reduzido mais uma vez. Apenas 11 guardas foram deixados para trás enquanto o resto escapou antes que o lunático atirasse neles. Eu acho que havia alguns covardes escondidos entre os bravos. Ashton estalou a língua. Quem quer ser o próximo? Desta vez, um guarda se aproximou e ficou sem medo na frente. Ashton não esperava que ninguém se aproximasse, e ver alguém o fez sorrir. Sua aposta valeu a pena. Você sabia que alguns covardes estavam escondidos no meio da multidão, então atirou em um deles para se livrar de todos eles. Um bom plano. O que você está falando? Você atirou no guarda sem querer. Você pensou que eu fiz isso intencionalmente. Eu deveria fazer uma oração para aqueles que ficaram para trás. Faça isso. Nesse ínterim, Ashton disparou 3 tiros rapidamente, um após o outro. O guarda passou sem um único arranhão em qualquer parte do corpo, o que era o mesmo para o resto. Isso fez Astaroth duvidar se Ashton estava mentindo antes. Mas, segundo ele, se acostumou com a arma depois. Parabéns, todos vocês passaram no primeiro turno. Ashton anunciou estalando os nós dos dedos. Vamos começar a próxima rodada amanhã. Tudo bem para todos vocês? Você se importaria de nos dizer o que é? O guarda que se qualificou primeiro perguntou. Um duelo comigo, é claro. Ashton respondeu com uma cara de surpresa. Se você conseguir durar 30 segundos comigo, você se qualificará. Bastante simples, você não acha? Eu me tornei um Zombie-Wolf capítulo 409 criando uma técnica de combate. De volta à forja então, não há tempo para isso. Ashton respondeu severamente. Aprender uma nova habilidade, especialmente uma que acabaria fornecendo a ele armas infinitas no futuro, era necessário. Mas não quando a guerra foi declarada contra si mesmo. Vulcano não estava fugindo para lugar nenhum, nem para a oficina. Por enquanto, Ashton tinha que se concentrar em lidar com o fantasma. O que, em seu estado atual, pode se tornar um desafio. Então, para onde você está indo agora? Treinar. Ashton respondeu com indiferença enquanto se dirigia para Defina Trem. Ashton suspirou pesadamente. Nas últimas semanas, ele vinha pensando em algo. Desde que deixou a Terra, ele enfrentou situações em que teve que fugir em vez de lutar. Primeiro no planeta Euporia e agora Panton estava desafiando também. A princípio, ele não conseguia entender por que aquilo estava acontecendo. Afinal, ele não tinha dúvidas de que estava ficando cada vez mais forte. Mesmo na Terra, ele teve que fugir de algumas lutas, mas foi principalmente por causa da política envolvida e não por causa de sua fraqueza. Mas as coisas eram diferentes agora, mas ele estava sendo forçado a recuar com mais frequência do que gostaria. Eu estava me perguntando por que isso estava acontecendo comigo, e me dei conta. Ashton continuou. Desde que alcancei um reino superior, esqueci as coisas que me trouxeram aqui em primeiro lugar. O que você quer dizer, meus genes tribridos? Desde que lutei contra a Hydra, parei de lutar como um Zombie-Wolf. Em vez disso, escolhi subconscientemente lutar como um Chiron humano espacial porque esses genes eram superiores. Ashton continuou. Com que frequência você me notou lutando como eu fiz na Terra? Claro que usei minha convocação de vez em quando, mas fora isso, meus genes permaneceram praticamente sem uso. Agora que penso nisso, você está certo. Se a fundação ficar fraca, não importa o quão luxuosa seja a mansão em cima dela, ela irá desmoronar mais cedo ou mais tarde. Uma analogia estranha, mas se encaixa na situação. Deixe-me apontar outra coisa. De volta à Terra, você também teve que esconder seus genes para que ninguém suspeitasse de você. Mas no espaço, ninguém daria a mínima para você. Sem ofensa, exatamente.
Eu poderia ter usado minha insignificância para enlouquecer com genes e testar minhas limitações. Em vez disso, continuei desperdiçando meu tempo e potencial. Quase parece que alguém intencionalmente nos fez esquecer disso. Quero dizer, por que esqueceríamos nossa arma mais exclusiva? Afinal, há muitos humanos e Shirans no espaço, mas apenas um Zombie-Wolf. Ashton assentiu, mas não respondeu de outra forma. Sua cabeça já estava preocupada com Panton e seu relacionamento com o pai. Outros podem recusar sua proposta. Inferno, eles podem até prendê-lo se ele revelasse sua intenção de capturar Panton e não matá-lo. Panton teve uma ordem imediata de matar à vista colocada sobre ele por inúmeras associações de combate ao crime. Ele foi considerado tão perigoso que ninguém queria correr o risco de capturá-lo, apenas para ele escapar de suas garras e causar estragos. É por isso que Ashton teve que se mudar em segredo. As respostas eram mais valiosas para ele do que só Varela e alguns outros. Chame de heterodoxo e egoísta, mas é exatamente isso que Ashton tinha em mente. Eu acho que ninguém nos notaria aqui, Ashton murmurou e ficou nu. O que diabos você está fazendo agora? Você quer que eu rasgue minhas roupas quando eu me transformar? Ashton afirmou com naturalidade e começou a se transformar. Era a segunda vez que ele se transformava em um lobo zumbi, mas ainda parecia estranho. As gigantescas asas em suas costas o levantaram do chão, mas desde que ele não queria atrair atenção desnecessária, Ashton manteve-se planando sobre o solo ao invés de voar de pleno direito sobre o oceano. Você pode voar com esse seu corpo volumoso. Impressionante. Qual é o próximo? Agora nós lutamos. Depois de pegar o jeito, Ashton decidiu treinar voando. Mas, para isso, precisava de um parceiro de treino forte e, felizmente, conhecia um adversário poderoso. Saia, Atlas. Você chamou? O Shiran mutante perguntou arrogantemente. Atlas era o único entre os convocados de Ashton que não o respeitava cegamente. Em vez disso, Atlas apenas admirou a força de seu mestre, e parece que até ele sentiu que Ashton estava um pouco enferrujado, o que resultou em seu comportamento arrogante. Normalmente, Ashton teria dado um tapa nele por falar rudemente com ele. Mas agora não era hora de desperdiçar com merdas como essa. Mas ele fez uma nota mental para disciplinar o filho da puta logo. Eu quase posso sentir sua vontade de lutar só de olhar para você uma vez. Ashton comentou. Vamos nos livrar dessa coceira, certo? Atlas não respondeu com palavras, mas com ação enquanto se lançava em Ashton, seu machado de guerra pendurado no ombro. Em circunstâncias normais, Ashton teria parado o ataque com facilidade. Mas como ele estava treinando para alcançar um novo estilo de luta, ele descobriu que esquivar-se era uma boa resposta, pelo menos por enquanto. Mas não parecia que Atlas deixaria Ashton escapar tão rapidamente. Usando árvores como pontos de apoio, Atlas continuou mudando de direção na tentativa de confundir Ashton. Droga! Não pensei que ele usaria os arredores assim. Ashton entrou em pânico. Embora ele tivesse conseguido se esquivar dos golpes até agora, a cada ataque, Atlas estava se aproximando cada vez mais dele. Não vendo outra saída, Ashton convocou Bamond e decidiu lutar seriamente. Clank. No momento seguinte, a lâmina e o machado colidiram e continuaram se chocando continuamente. O som alto de metal batendo um contra o outro inevitavelmente caiu nos ouvidos sensíveis de Vulcano. HMPH. Esses pirralhos guardas levaram a sério seu treinamento pela primeira vez. Vulcano murmurou antes de continuar seu trabalho. Talvez o futuro não seja completamente sem esperança afinal. Ao contrário daquele meu discípulo preguiçoso. Onde está aquele idiota? Eu me tornei um Zombie-Wolf capítulo 410 criando uma técnica de combate. 2. A cidade da contingência na Terra se transformou em um terreno baldio. Nenhuma vida poderia florescer na região outrora movimentada e movimentada. O céu há muito havia esquecido sua cor real. Até o sol mal conseguia penetrar na espessa folhagem de nuvens negras. Metade do Império Lecanian tornou-se lentamente a área de alimentação de mortos-vivos sem cérebro. Bem,
Era errado alguém dizer que o reino ainda existia. Com a ascensão dos mortos-vivos, veio a queda do reino de Licania. Os nobres que já trabalharam sob a liderança do rei declararam a condição de Estado. O que significava que eles não faziam mais parte do reino, mas sim um Estado independente. No entanto, sua reação prematura só fez mais mal do que bem. Eles não estavam preparados para as hordas de mortos-vivos que vinham correndo para sua região em busca de comida. Inúmeros estados caíram assim que os mortos-vivos lançaram um ataque contra eles. Os nobres perceberam seus erros. Mas já era tarde demais. Ninguém poderia ajudá-los agora, mesmo que desejassem. Se alguém ousasse pisar na região, encontraria criaturas que apenas uma mente distorcida doentia poderia imaginar. No entanto, isso não impediu algumas almas corajosas de se aventurarem no desconhecido, e foi sua tentativa desesperada de lidar com uma situação fora de seu controle. Enquanto o resto das regiões tentava desesperadamente conter os mortos-vivos, Livan era o único santuário no continente. Eles estavam florescendo mesmo na crise. Graças à parceria com Alucard, os vampiros e os Giolos, eles tiveram força suficiente para impedir que os mortos-vivos entrassem em sua região e empurrá-los de volta sem correrem perdas. Os avanços tecnológicos que os Giolos compartilharam com a Valina foram uma bênção. O fogo era o pior inimigo dos mortos-vivos e, como os Giolos tinham muitas armas a lazer disponíveis, lutar contra os mortos-vivos era moleza. Mas por que os Giolos estavam ajudando os mutantes? A resposta era simples. Serap era o deus deles, e como Astum, que possuía o cristal de Serap, vivia em Livan, era um solo sagrado para os alienígenas. Portanto, eles não pararam por nada para garantir que o território de Aston estivesse ileso em sua ausência. Enquanto os vampiros eram responsáveis por proteger Livan, os lobisomens e os Giolos partiram para as áreas agora conhecidas como Zonas de Bleach. As Zonas de Bleach eram as regiões onde os mortos-vivos reinavam supremos e tinham pouco ou nenhuma outra vida presente. Os mortos-vivos nessas regiões se transformaram e evoluíram. Quem não fosse nível 25 ou superior não tinha permissão nem para entrar em um raio de 10 quilômetros. Alguma coisa nova? Sheila perguntou a Virgil, que balançou a cabeça. Não conseguimos encontrar nenhum morto-vivo aberrante na região. Apenas algumas hordas errantes. Tudo bem, a expedição termina aqui. Diga aos recrutas para se prepararem para a partida. Virgil assentiu e saiu. Por mais que a guarda do antigo rei odiasse admitir, eles não poderiam depender de Giolos para sempre. Era a batalha deles, não alguma espécie alienígena. Mas para isso precisavam de guerreiros mais fortes. Infelizmente, desde que a contingência caiu, não havia muitas maneiras de subir de nível. É por isso que eles tiveram que entrar nas zonas de praga para treinar os recrutas. Embora possa não parecer a opção mais segura, era a única opção que eles tinham. Ainda se perguntando sobre o nosso amado governante, Virgil perguntou com um sorriso, se ele estivesse aqui, talvez já tivéssemos vencido esta batalha. Talvez. Ele não pararia até que o fizesse. Um sorriso se formou no rosto de Sheila quando ela se lembrou de Aston. Quanto a responder a sua pergunta, sim, eu estava pensando sobre o que ele estava fazendo esses dias. Já faz um tempo desde que ele nos deixou. Aposto que ele está chutando o traseiro de algum alienígena agora. Virgil riu, vamos, devemos sair daqui antes do pôr do sol. Acho. Aston espirrou alto. Quem diabos está pensando em mim agora? Correr é a única coisa de que você é capaz agora. Atlas provocou. Aston não se incomodou em responder, pois estava preocupado enquanto se equilibrava no ar. Ao contrário de lutar no chão, Aston não tinha uma base sólida para fazer nada. Pelo menos, foi isso que lhe fez Atlas acreditar. Se ele quisesse, ele poderia usar a manipulação do vento para fazer pontos de apoio fortes quando e onde quisesse. Mas, por enquanto, ele tentou lutar contra Atlas usando apenas habilidades físicas. Se eu quisesse, teria me livrado dele facilmente usando habilidades. Mas que bem isso faria para mim? Aston pensou, o objetivo desse duelo é a reforma de minhas capacidades físicas, nada mais. Pare de dar desculpas.
Você sabia no que estava se metendo antes de voar como um morcego deformado. Cadela, cale a boca antes que eu machuque seu ego além do reparo. Silenciar-me não impedirá que a verdade se espalhe, como as pernas do seu ex. Ei, Atlas! Espanque seu deplorável traseiro vermelho. Sim, sim, eu gostaria de vê-lo tentar. Dito isso, preciso acabar com isso rápido. O idiota pode enlouquecer a qualquer momento. Havia uma coisa que Ashton admirava em Atlas: sua resistência. Ele não apenas tinha fortes habilidades ofensivas e defensivas, mas quanto mais lutava, mais forte ficava. Foi a bênção que ele recebeu ao ser ressuscitado por Ashton. Assim como antes, Atlas foi o primeiro a atacar. Seu rugido era mais feroz do que antes, insinuando que ele estava indo com tudo desta vez. Ashton não conseguia alcançar Atlas quando se tratava de força. As inúmeras lutas que compartilharam até agora foram suficientes para ele conhecer seus limites. O intelecto funciona onde a força não funciona. Ashton pensou e sorriu antes de levantar Bamond como se fosse a parar o golpe como tinha feito até agora. Apenas para Bamond desaparecer um segundo antes que as duas armas pudessem colidir. Embora fosse tarde demais para Atlas redirecionar seu ataque, isso deu a Ashton a abertura que ele procurava desde o início do duelo. Ao vestir Blood Armor, Ashton praticamente anulou o dano do martelo antes de abrir um buraco no estômago de Atlas. Habilidade: a marca de Wolf causou dano adicional ao inimigo. Habilidade: a vingança refletiu o dano acumulado ao inimigo. Habilidade: veneno de sangue envenena o inimigo. Parece que ainda tenho. Ashton murmurou sem fôlego. Agora, cuja bunda você queria deixar vermelha? Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.